Olá, muito boa noite. Está começando agora o Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal, que planta e cria o futuro. E vamos aos nossos destaques desta quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro abriu hoje a reunião de cúpula do Mercosul, na cidade argentina de Santa Fé, e disse que o Brasil está preparado para modernizar as suas relações comerciais. O presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, foi demitido nesta quarta-feira. Assumiu a presidência interinamente Celso Moretti, que é diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento. Vice-presidentes de Agricultura dos países do BRICS, um bloco formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, se reuniram hoje com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em Brasília. A Câmara dos Deputados atingiu o quórum e fez a terceira sessão das 5 necessárias, com o prazo para votar o segundo turno da Previdência. E no programa de hoje nós temos a satisfação de receber aqui em nossos estúdios Valmor Scheffer, presidente da COFCO Brasil, estatal chinesa com atuação mundial e com amplas atividades aqui no Brasil, especialmente no mercado de grãos. Valmor Scheffer é também diretor-geral da área de ativos da COFCO para o mundo inteiro. E ainda no programa de hoje, o fechamento do mercado dos principais produtos do nosso agronegócio. Valmor Scheffer, muito boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Hein? Boa noite. Sempre uma satisfação muito grande Obrigado receber aqui o presidente da Viva. COFCO para nos atualizar com as novidades da estatal chinesa aqui. Apresenta aqui o grande comprador do nosso principal cliente, que é a China, né? Então a gente tem muita novidade para contar no programa de hoje. Fica aí que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Valmor, antes da gente conversar aqui, vamos ver rapidamente como é que fecharam os mercados hoje. Vamos dar uma olhada aqui. Bolsa de Chicago, está na mão? Soja caindo hoje, 0,6%. Milho subiu um pouquinho, 0,1%. Trigo caiu, 0,4%. Arroz em Chicago, mais 0,3%. O que mais? Bolsa Nova York, algodão com queda hoje, 0,9%. Café, depois de ter despencado ontem, mais de 4%, hoje teve uma reaçãozinha aqui, 1,8% o Arábica em Nova York. Londres também subiu, 1,6%. Açúcar não aguentou, caiu de novo, 1,7%. Açúcar bruto em Nova York. Suco de laranja, menos 1,6%. Cacau caiu um pouquinho. Boi aqui na nossa B3, boi no mercado futuro, menos 0,3%. E o dólar também com queda hoje em relação ao real, menos 0,2%. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada também nos nossos mercados físicos aqui no Brasil. Mas antes disso, vamos ver por que os preços fecharam dessa maneira. Bem rapidinho aqui, vamos botar Chicago aqui no telão, menos 5 pontos em relação ao ontem, o mercado de soja em Chicago, 5 a 6 pontos abaixo. É o terceiro dia de queda, nós tivemos uma queda bem acentuada ontem, hoje um pouco menor, mas o mercado continua bastante fraco. Vamos ver o milho. Milho diferente aqui da soja, um pouco mais firme hoje. Oscilou bastante, foi um dia de volatilidade aqui, acabou fechando um pouquinho acima de ontem. Basicamente, o que está influenciando aqui, bom, em primeiro lugar aqui, a falta de avanço nas negociações entre China e Estados Unidos. Tem conversa rolando aqui, mas não está acontecendo nada por enquanto. Isso ajuda também a deixar o mercado na espera aqui. Isso acaba influenciando negativamente os preços, especialmente da soja e algodão também, hoje com queda, refletindo essa indefinição com relação às negociações comerciais entre os dois países. E outra coisa é a melhora do clima lá para o avanço da safra americana. Tem mostrado também um efeito de pressão sobre os preços da soja, também do milho, né? O milho hoje oscilou para baixo também em função disso. Hoje acabou reagindo um pouquinho no final. O que mais? Algodão em Nova York, constei aqui também sofrendo hoje essa falta de avanço nas negociações dos Estados Unidos e China. Petróleo também ajudou a empurrar para baixo o preço do algodão no dia de hoje. Além de um dia de realização de lucros aí, depois de algum avanço que nós tivemos aqui nos dias anteriores. O que mais? Café. Café reagiu, como a gente viu aqui, alta de 1,8%. Basicamente uma correção técnica aqui, com cobertura de posições vendidas, mas com um cenário fundamentalista permanecendo ainda bastante negativo para preço. A safra do Brasil foi grande no ano passado, exportação recorde, terminou agora o ano comercial 19 e 20. Safra nova aqui, o efeito de geadas aqui está mais para a futura safra do que para essa, então o mercado praticamente já absorveu essa questão das geadas da semana passada e segue em frente aqui, oscilando aqui ao sabor mais de fatores técnicos do que de fatores fundamentalistas.
O que mais? Eu falei em dólar aqui, o dólar caiu 0,3%, hoje fechou a 3,76. Bovespa com leve avanço de 0,1%, nada muito especial aqui em relação a B3, nossa Bovespa. E açúcar com queda, aqui só para finalizar aqui uma resenha rápida aqui dos mercados internacionais, açúcar bruto em Nova York com queda, a gente viu aqui 1,7%, basicamente continuando a refletir aqui os superávites em termos globais. E, particularmente, a questão da China, aqui com seus subsídios, aqui, mantendo aqui exportações, com tendência de exportações de 8 milhões de toneladas, é o número que se comentava hoje. Pelo que eu me lembro, a Índia nunca exportou um volume tão grande assim, né, de açúcar, 8 milhões de toneladas. E, em termos de produção, superando o Brasil aqui, embora a custa de subsídio, conforme a gente sabe, e o Brasil, inclusive, entrando com um painel OMC para reclamar disso aí. A situação engrossou, Brasil, Austrália e também Guatemala agora entrando com o painel OMC para reclamar dos subsídios indianos. E tudo indica aqui que a Índia não está dando nem pelota para isso aí, porque é uma questão política. Esse atual primeiro-ministro indiano se elegeu basicamente com um apoio muito forte dos pequenos produtores lá, que respondem pelo grosso da produção de açúcar na Índia. Vai ser difícil voltar atrás nesse sentido, então a gente ainda não tem uma definição do que pode acontecer, mesmo com esse painel OMC. Muito bem, vamos em frente aqui, tem notícia aqui fresquinha para a gente dar uma revisada rápida aqui. Mercosul, o Brasil assumiu nesta quarta-feira a presidência rotativa do Mercosul. Durante a cúpula do bloco, realizada hoje na cidade de Santa Fé, na Argentina, o presidente Jair Bolsonaro pediu aos demais países membros do Mercosul um apoio para que a união aduaneira do bloco seja uma realidade completa e não, entre aspas, pela metade, segundo ele afirmou. No interior do Mercosul, o Brasil se dedicará a fazer a união aduaneira uma realidade completa e acabada. Nosso enfoque recairá na modernização dos regulamentos sobre produção e comercialização de bens e serviços, regulamentos que queremos cada vez mais confiáveis. Trabalharemos para finalmente incluir os automóveis e o açúcar na união aduaneira. Em Brasília, a vice-presidente de Agricultura do BRICS, o bloco formado por Rússia, Brasil, China, Índia e África do Sul, estão reunidos aqui, se reuniram com a ministra da Agricultura nesta quarta-feira. Após o encontro no Ministério da Agricultura, eles foram recebidos também na Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O encontro serviu para fortalecer a relação entre esses países que formam esse bloco. Os vice-presidentes de Agricultura da Rússia, China, Índia e África do Sul foram recebidos para um almoço na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, onde conheceram mais sobre o setor produtivo nacional. A delegação fará uma série de encontros preparatórios para a reunião com os ministros de Agricultura dos BRICS, que vai acontecer em setembro na cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul. E em novembro será a vez do encontro com os chefes de Estado dos 5 países. O Brasil esse ano é o anfitrião, né, desse grande encontro dos 5 países. Esses países eles representam 40% da população mundial. A gente tem mais de 20% de todas as exportações agrícolas. Então é um bloco, são 5 países muito importantes que a gente precisa ter um diálogo mais próximo, principalmente em agricultura. Esta reunião onde tivemos aqui a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, e dentro dos 2 grandes clientes do Brasil, que o principal que é a China e um outro muito bem colocado que é a Rússia. Então, por si só, esta visita na CNA reveste toda a importância do nosso sistema dentro do agronegócio. A gente aproveita essa reunião também, e isso é muito importante, para reuniões bilaterais. E aí nós temos aí importantes temas a tratar com cada um desses países. Também foi repercutida a exoneração de Sebastião Barbosa da presidência da Embrapa. O presidente Jair Bolsonaro já havia anunciado no começo do mês que o pesquisador aposentado sairia do cargo. Celso Moretti, diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento, assume o comando de forma interina. É um tema que está sendo tratado pela ministra Tereza Cristina diretamente com o presidente da República. Há um grande interesse em fazer a Embrapa, em modernizar a Embrapa, e está se procurando um nome que atenda a esse novo perfil. Valmor Chefe, presidente da COFCO Brasil, estatal chinesa com atuação mundial aqui, forte atuação aqui no nosso país, representando o nosso principal cliente aqui, que é a China. A China faz parte do BRICS, né? E parece que aqui a intenção é manter esse bloco aqui bastante ativo, na contramão do que está acontecendo com os Estados Unidos e China, né, que estão brigando lá, uma guerra comercial sem fim, né, Valmor? Como é que isso termina? Será que vão se entender alguma vez daqui para frente nessa briga que é comercial, basicamente, mas também um pouco geopolítica dentro dos Estados Unidos e China?
O que você acha? É difícil saber quando isso vai terminar, como vai terminar, mas o que aconteceu nesse meio tempo foi muito interessante e acabou beneficiando bastante o produtor brasileiro, né, Silmar? É verdade, né? Nós tivemos o ano passado uma venda excepcional em cima dessa oportunidade que se criou. É verdade. E eu acho que nós aqui no Brasil soubemos aproveitar bem isso, a gente se preparou melhor para fazer uma logística mais intensiva, conseguimos embarcar mais e acabamos deixando o produtor brasileiro numa situação, vamos dizer assim, econômica um pouco melhor do que já estava bem, mas ficou ainda melhor em cima disso. Agora, onde vai acabar isso ainda é um pouco imprevisível, né? O negócio é aproveitar, porque esse ano ainda continua, né? Eles não estão se entendendo, nós estamos já chegando no segundo semestre, e aí a nossa safra já está indo, né? Agora uma safra desse ano, né? Está praticamente quase toda em fim de comercialização. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo, tem muito assunto aqui com o Valmor aqui, que a gente vai conversar a partir do segundo bloco. Ele tem muita novidade, a partir de hoje, inclusive, novidades fresquinhas aqui para contar para os nossos produtores aqui de todo o Brasil. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. E hoje recebendo aqui no nosso estúdio, para uma conversa ao vivo e a cores aqui, o presidente da COFCO Brasil, Valmor Scheffer, ele que também é diretor-geral da área de ativos da COFCO para o mundo inteiro. Valmor, tem novidade aqui, novidade boa, pelo que sabe aqui da COFCO, tem tudo a ver aqui com o Brasil, que é dinheiro novo aqui para comercialização. Estamos falando aqui de 2 bilhões e 100 milhões de dólares, né? Conta para a gente o que isso significa, por que esse volume de dinheiro e para onde ele será direcionado aqui, quando se fala aqui em agricultura aqui no Brasil. Você viu, isso aí é uma coisa sensacional, Silmar. É um empréstimo que foi feito com condições, vamos dizer, ele tem condições de sustentabilidade, ou alguns gatilhos de sustentabilidade que, uma vez vencidos, os custos desse dinheiro caem substancialmente. Então, é aquilo que a gente sonhava desde o início da COFCO, quando a gente criou a empresa, quando os nossos colegas chineses, juntos conosco, com os ocidentais, nós criamos a COFCO International. Quando se criou o Código de Conduta, se colocou lá a sustentabilidade, né? Entre os... Não era muito comum entre as estatais chinesas isso antes, Não era. né? E agora a COFCO foi a primeira estatal chinesa, a primeira SOE, como se diz em inglês, chinesa que levantou esse tipo de empréstimo e que acaba, de alguma forma ou outra, Silmar, de novo beneficiando o produtor. Quer dizer, o produtor é aquele que conserva hoje em dia o meio ambiente. A gente trabalha junto com ele e agora começa a receber algum prêmio por isso, né? Antigamente a gente trabalhava isso muito mais de forma espontânea ou por alguns acordos internacionais, os acordos com as ONGs, mas agora a gente já está começando a receber um prêmio por isso, né? Então, tem esse condicionamento então ambiental. Significa o que na prática para o produtor que está nos assistindo aqui agora? Ou seja, a COFCO não vai mais comprar soja, por exemplo, de áreas recentemente desmatadas. Seria um condicionamento? Não, a COFCO ela sempre participou da moratória do bioma amazônico, que é uma sociedade, vamos dizer, com os produtores e com as entidades, né? A Associação das Indústrias. E nós temos os nossos códigos internos que limitam as nossas compras em determinados biomas críticos, né? Obviamente que a gente respeita a lei brasileira nesse aspecto, sempre a COFCO sempre vai respeitar a lei, mas a gente sempre tenta exceder um pouquinho no sentido de trabalhar de forma positiva com as entidades, com os produtores, para conseguir um pouquinho mais de sustentabilidade no sistema. Perfeito. Bom, esse crédito aqui, ele basicamente tem um condicionante aqui que é ambiental, que significa também um custo mais baixo do dinheiro na medida que se cumpre essas metas ambientais. Exatamente. É conforme você vai, vamos dizer, passando essas condicionantes, você consegue ir reduzindo ainda mais
Perfeito. o custo desse dinheiro. Bom, um dos destinos óbvios desse tipo de crédito é a própria compra de produtos agrícolas, né? É a compra, é o pré-financiamento, Pré-financiamento. é o que nós chamamos de pré-pagamento, né, que é aquilo que você compra para carregar depois. Perfeito. Isso reverte para o campo, né? Isso acaba revertendo para o campo e, obviamente, que beneficia a COFCO, mas também beneficia os parceiros da COFCO, né? Perfeito, perfeito. Do ponto de vista do produtor, significa também uma transferência dessa facilidade de crédito para ele em termos de custo? Obviamente, você sabe, esse é um mercado bastante disputado, né, Silmar? Qualquer vantagem que a gente ofere na cadeia, normalmente uma parte dessa vantagem, uma parte desse benefício, a gente repassa ao campo. Né? Isso está dentro da dinâmica do negócio. Quer dizer, a gente busca benefícios justamente para poder ser mais competitivo, mais agressivo no negócio. Agora, esse dinheiro novo aqui, como você também é manager internacional aqui dessa área de ativos da COFCO, significa também investimentos em físicos aqui no Brasil, por exemplo? Sim, significa, não tanto em cima desse dinheiro, que isso é uma coisa nova, nós temos já vários projetos em andamento no Brasil, que já estão andando. A gente começou de novo, cada vez que eu venho aqui eu anuncio um silo novo, estou anunciando um outro silo agora, acabei de assinar os contratos ontem ainda, né? Mais um silo que a gente vai construir no interior. E nós sempre estamos olhando essa questão, as oportunidades em infraestrutura, Perfeito. portuária, talvez alguma coisa em transporte, né? Mas a COFCO continua olhando as oportunidades de investimento com muita seriedade aqui no Brasil. Perfeito. Significa basicamente em logística e em armazenamento. Mais logística, mais armazenamento, um pouquinho menos em estrutura industrial nesse momento. Mas a gente deve continuar investindo vamos dizer assim, nas facilidades para escoamento de produto. Foco de atuação na COFCO nacionalmente aqui, o foco principal é Centro-Oeste, Sul também, não? Eu diria o seguinte, o foco maior da COFCO é o Mato Grosso, é o estado de São Paulo, na área de açúcar, né, muito forte, a COFCO em açúcar também. Depois nós temos nós direcionamos bastante coisa para o sul. Nós somos pequenos no Mato Piba, né? Mas talvez no futuro a gente também venha investir um pouco naquela direção, mas não é a nossa prioridade nesse momento. Volume, o grosso é soja. O grosso é soja, o grosso é milho, né? Milho também. A nossa outra divisão de softs, ela toca um projeto bem grande hoje em dia de algodão fibra. A nossa divisão de grains and oilseeds também esmaga o caroço de algodão. Café. Café muito forte no café, o açúcar, né, nem se fala. Mas é isso, esses são os... Perfeito. Agora, é nessa ordem, né, em termos de exportações. Grãos principalmente. Grãos, soja, milho e na importação, acho que a gente é o segundo maior importador de trigo hoje do Brasil. Dá uma ideia de dimensão aqui, produtor, aqui, volume. Soja, por exemplo. Vamos colocar soja, milho, tudo junto aí no mesmo balde. Mais ou menos 9 milhões de toneladas. É muito grão, né? Jogando o trigo junto, aí vai para perto de 10 milhões de toneladas. Tá bom. Haja logística para tudo isso, né, Omar? Exatamente. Maior parte pelo norte, não? Uma boa parte pelo norte, mas a gente ainda tem uma parte pelo norte, mas a gente ainda é muito forte aqui em Santos. A gente é muito forte no Rio Grande do Sul também. E para o norte é Barcarena, basicamente, no Pará. É Barcarena. E a nossa fábrica é em Rondonópolis, onde a gente traz pela Rumo. Perfeito. Muito bem, breve intervalo, a gente volta aqui, tem muito mais novidades pela frente, fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. Lembrando que a gente está recebendo aqui no nosso estúdio hoje o presidente da COFCO Brasil, Valmor Schaeffer, ele que também é diretor-geral da área de ativos da COFCO para o mundo inteiro. Valmor, a gente já conversou aqui sobre logística, sobre outras questões, sobre essa questão, essa linha de crédito especial aqui que a COFCO está trazendo aqui, um empréstimo de 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Vamos falar um pouquinho de próxima safra brasileira. Como é que você está enxergando? Será que aumentamos a área de plantio de soja de novo? Como é que está o panorama aqui na ótica da COFCO? Silmar, o pessoal já comprou a semente, já está comprando os fertilizantes, os químicos. Eu acho que ela já está bem marcada. Eu imagino que vai ter um pequeno crescimento,
Agora ainda depende um pouco do segundo semestre antes do plantio, como é que vai o comportamento de preços, né, Alcimar? Que Vamos, você ultimamente que andou acompanha o mundo volátil. inteiro aqui, a safra dos Estados Unidos aqui está se direcionando aqui para um volume menor, né? Um volume menor, eu acho que a gente até agora não conhece bem essa história. O USDA traz um número, os produtores com os quais a gente trabalha lá dizem outro. E eu estou curioso para ver o próximo número do USDA. Sai agora mês que vem, né? Deve É. ser um levantamento. E tanto soja como milho, né? Tanto soja como milho, porque pegou os dois. Né? Pegou os dois, clima extremamente ruim esse ano. Bom, amor, falando em próxima safra aqui, o produtor aqui está curioso saber como é que funciona o negócio de crédito aqui. A gente falou antes no bloco anterior aqui, da participação da trading, da COFCO aqui na comercialização, aqui no financiamento da comercialização. Mas tem alguns probleminhas aqui, né, incomodando aqui, do ano passado para cá, a questão aqui de produtores aqui entrando em recuperação judicial, né? Isso cria um problema aqui em termos comerciais. Tem o problema da tabela dos fretes, né? Isso tem incomodado bastante desde o ano passado, desde a greve dos caminhoneiros. É uma situação que não se resolveu ainda, né, Valmar? Sobre o frete, Silmar, como é que se fazia, como é que nós sempre fizemos? A gente tem, todas as empresas têm a sua área de pesquisa, analisa a frota, analisa a produção de grãos, a produção industrial e tal, e calcula o frete no ano seguinte vai estar em X. E aí você tem uma intervenção com uma tabela, você não sabe exatamente onde é que vai estar esse frete. E isso nos tira a possibilidade de calcular que preço nós podemos pagar pela safra futura, que sempre foi a garantia de sucesso do produtor. O produtor brasileiro entra a safra nova com 50% a 60% da produção sendo vendida. Nesse momento, eu acho que eles têm menos de 20%. Entre outras coisas, por essa toda uma insegurança em imprevisibilidade. termos de planejamento, né? Exatamente. A melhor intervenção é aquela que não acontece, né? E aqui, lamentável. Isso a insegurança acaba sendo para os dois lados, né? O produtor também não consegue se planejar em termos de preço, porque não sabe qual é que vai custar o frete dele, né? Ele também não sabe, nós não sabemos como é que nós vamos calcular o preço para a soja verde, para fazer o barter. É um problema. Né? E não tem solução à vista aqui no curto prazo, né? Parece que na semana que vem, na outra, deve sair uma tabela nova, que pelo menos vai dizer para a gente qual é o rumo. Agora, eu acho extremamente perigoso essa questão da intervenção na oferta e demanda. Que é livre, né? Você não tem como, são preços regulados por bolsas internacionais, não tem como intervir no mercado, porque você bagunça todo o planejamento, toda a comercialização, né? Exatamente. E acaba sendo o grande prejudicado o próprio produtor, né? Exatamente. Exatamente. Amor, outro probleminha que a gente tem ouvido falar bastante aqui é a questão aqui de alguns produtores aqui em recuperação judicial, isso causa todo um problema em termos de pagar as contas, né? Como é que está esse cenário para a próxima safra? Né? O Silmar, a gente sempre tinha muita tranquilidade em financiar o produtor pessoa física. Tinha muita previsibilidade e muito diálogo com ele. Quando ele passava por alguma dificuldade, a gente tinha esse hábito de renegociar e sempre ajudava ele a sair do problema. Ano seguinte, se ele saía, a maior parte deles tem muita solidez hoje em dia, embora tenham passado problemas no passado. E agora esse movimento de levar ele à mesma característica, vamos dizer, de uma pessoa jurídica, que tirou, de novo, mexe com a segurança que a gente tem e acaba afetando o apetite no pré-financiamento, não só por parte das trading, mas pelo próprio setor bancário. Então, como o Banco do Brasil não é o grande financiador para os grandes produtores, mexer numa situação dessas é bem complicado. Né? Você acha que isso pode prejudicar bastante a comercialização da próxima safra? Já está prejudicando? Eu acho que sim, eu acho que vai forçar o relacionamento de financiamento com o produtor, a criação de novas garantias, que acabam sempre sendo mais caras que as que estão aí. Quer dizer, não é uma coisa positiva para o mercado. Acaba sendo um tiro no pé do próprio produtor que faz isso, né? Acaba sendo o próprio prejudicado, né? Porque perde-se a confiabilidade. Se você reduz a linha, o dinheiro fica mais caro, o produtor ele perde. Se você obriga ele a contratar garantias maiores, ele também perde. Eu não vejo como ele possa ganhar com isso. Pois é.
Valmor, para finalizar aqui o nosso bate-papo, infelizmente, a gente gostaria de ter mais uma hora aqui para bater esse papo aqui sobre um assunto tão importante que é o agronegócio brasileiro. COFCO deve crescer na próxima temporada? Como é que está o cenário aí? Temos de volume, sim? Sim, nós temos a nossa linha, ela é uma linha de subida em volumes ainda. Obviamente que nós integramos as empresas, organizamos, fizemos ela crescer rápido e agora estamos investindo em sistemas para viabilizar a expansão até a maior e mais rápida nos próximos meses. Perfeito. A gente deve continuar crescendo, Silmar, e eu acho que vão crescer não só agora, vão crescer os próximos anos também. Perfeito. O plano é esse aí. Esse é o plano. No ranking das grandes trends aqui, como é que está a COFCO aí? Como é nova no pedaço, está ainda chegando lá. Não, fica entre terceiro, quarto. Já? Vínhamos de quinto, terceiro, quarto e por aí estamos. Talvez primeiro na próxima. Valmor, quero agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa mais uma vez. Venha mais vezes aqui, né, para a gente atualizar as nossas conversas. É sempre um prazer aqui contar com a sua participação e uma empresa tão importante para nós aqui, até porque representa o nosso principal cliente aqui. Valmor, muito obrigado pela participação no programa. Até uma próxima, hein? Obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso consultor Terra Viva dessa quarta-feira. Nossa agrocidade homenageada de hoje, como a gente sempre faz no final do programa aqui, hoje a gente escolheu Rondonópolis, no Mato Grosso. Por quê? Porque é um dos polos aqui da atuação da COFCO aqui no Brasil. Tem fábrica lá, né, Valmor? Temos fábrica. Rondonópolis. E a gente fica por aqui. Então, boa noite a todos e até amanhã.